Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física do Explica Enem. Eu sou a Amanda e hoje nós vamos aprender sobre Introdução à Energia Mecânica. Finalmente falaremos dessa grandeza que a gente tem pincelado e criado uma noção sobre o que ela é nas últimas 2 aulas. Isso foi extremamente importante, sabe por quê? Porque eu não tenho nenhum conceito de energia para poder apresentar para você e dizer o que a energia é. Pois é, não existe um conceito pré-definido, pré-determinado, que explique todos os tipos de energia. Por quê? Porque nós temos vários tipos de energia. Nós temos a mecânica, evidentemente, temos a solar, por exemplo, temos até mesmo o ATP, que a gente aprende na biologia, né, que a gente utiliza nas nossas células, temos a calorífica, que tem a ver com calor, e a gente vai ver nesse curso muito mais à frente, e por aí vão, diversas formas de energia muito diferentes entre si. E por isso, é muito complicado criar um conceito que consiga abranger todos esses tipos de energia. Se você pensar em um, eu não vou te dar nem só parabéns, você vai ganhar um prêmio Nobel, porque até agora ninguém conseguiu. Mas a gente não precisa, porque a gente já está habituado com essa ideia de energia no nosso dia a dia. Então não é muito estranho para a gente dizer assim, o que é energia, né? A gente não precisa dessa definição tão bem delimitada, bem descrita, porque a gente está acostumado. Mas afinal, o que é energia mecânica? A energia mecânica ela é a soma da energia cinética, representada por K ou EC, que com esse nome a gente consegue perceber que tem a ver com a cinemática, ou seja, a velocidade, a dinâmica, com a energia potencial, que por sua vez se divide em energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia potencial elétrica, que a gente só vai ver lá no final do curso. A energia, assim como o trabalho, é uma grandeza escalar e possui a mesma unidade, o joule. Mas então, são tão parecidas, qual será que é a relação da energia com o trabalho? A gente pincelou, a gente percebeu que tinha alguma coisa a ver nas últimas 2 aulas, nos exemplos que a gente fez, e agora a gente quer saber o que afinal, a energia tem a ver com o trabalho. Bem, o trabalho de uma força é justamente o agente que transforma a energia, seja variando ela, seja transformando ela em outros tipos de energia. Por exemplo, naquele exemplo do elevador, a gente notou que a gente tinha um elevador caindo, ele estava numa certa altura, sem velocidade, e ele foi perdendo a altura, mas ganhando velocidade. Então, daí a gente consegue perceber que o trabalho da força-peso, que era a força que estava atuando naquele momento, estava transformando uma energia associada à altura, que no caso é justamente a energia potencial gravitacional, em velocidade, ou seja, energia cinética. Então, resumindo, o trabalho da força-peso no exemplo do elevador estava transformando a energia potencial gravitacional em energia cinética. E é exatamente isso que o trabalho faz com a energia. Geralmente, a fórmula é: o trabalho é proporcional à variação de energia. Esse símbolo aí, com o alfa, é justamente essa questão de proporção. Significa que não é um igual porque falta algum fator que seja proporcional. Pode ser que o fator seja 1 e o trabalho seja igual à variação da energia. Pode ser que ele seja um K, por exemplo, uma constante, qualquer que seja, talvez a constante elástica, ou a constante de Planck, que vocês nunca ouviram falar, mas eu estou mencionando. É isso que significa esse símbolo alfa, que o trabalho é proporcional à variação de energia. A gente só não sabe qual é a proporção definida para a gente substituir e colocar o igual. Mas não se preocupem, a gente vai ver as fórmulas mais específicas agora. Energia cinética. Energia cinética geralmente é que a gente tem mais facilidade de aceitar, de ter essa noção intuitiva do que ela deve ser. Se a gente vê um carro que está com uma certa velocidade alta, que tem uma força atuando sobre ele, a gente consegue pensar, raciocinar que deve ter alguma energia cinética ali, já que ele está em movimento. E é exatamente isso. Se o objeto está se movendo, tem energia cinética. Ou seja, resumindo, a energia cinética está associada ao movimento. E não por menos, a sua fórmula está associada à velocidade. A fórmula é: a energia cinética, representada por K, é igual à massa do objeto vezes a velocidade do objeto ao quadrado dividido por 2. Familiar essa fórmula? Não,
Não é. Vocês nunca viram ela. Muito cuidado agora, hein, gente? Não confundir a fórmula da energia cinética com a fórmula da força centrípeta. A diferença é muito singela. A única diferença está no denominador. A força centrípeta é justamente a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Já a energia cinética é a massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Elas se parecem só na fórmula, porque no conceito não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas muito cuidado, hein, gente, para não errar. É bem pequeno, quando a gente está fazendo várias contas a gente esquece mesmo. É aqueles erros bem bobos que faz toda a diferença no resto da questão e a gente fica procurando o erro, não consegue achar o erro e é esse maldito denominador que se parece muito. Mas é isso. Foco, gravar. Fórmula da energia cinética é com 2, fórmula da energia centrípeta é com raio. Tudo certo? Energia potencial gravitacional. A gente comentou no começo dessa aula que ela tem a ver com a altura, não é mesmo? Mais especificamente, ela está associada à diferença de altura, ou seja, a sua perda ou seu ganho também. E não por menos, a sua fórmula é justamente energia potencial gravitacional igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Achou familiar? Essa você achou, né? É exatamente igual ao trabalho da força-peso. E vamos combinar? Não é nenhuma coincidência, mas a gente vai comprovar isso depois. Por ter essa questão da altura, a gente tem que ter em mente que a gente obrigatoriamente tem que definir uma referência arbitrária. E o que é uma referência arbitrária? Bem, peguemos esse diagrama, por exemplo. A gente tem a nossa clássica partícula saindo do nosso ponto mais claro, que eu chamei de I, e indo para o ponto mais escuro, que eu chamei de F, né? Inicial, final. A nossa partícula em nenhum momento alcança o ponto zero, o marco zero, que eu coloquei aqui em verde, não sei se dá para ver, para ter essa ideia de chão, por exemplo. Como ela não atinge essa altura, ela para aqui, a gente podia ter definido essa altura como nosso zero na hora de calcular a energia potencial. E isso faz muito sentido se você pensar, por exemplo, num prédio. Se a gente pegar um prédio de 10 andares e você estiver no 10º andar. Se a sua borracha cair no chão do 10º andar, faz sentido você calcular a energia potencial gravitacional da borracha usando o zero como o chão da terra, o térreo do prédio? Não faz, né? Você nunca usa isso. Você ia usar o chão do 10º andar. Então, é essa a questão. A gente definir qual é a altura mínima da questão para a gente chamar de zero. Qual é a altura que importa para a nossa questão para a gente poder calcular a energia potencial gravitacional. Entenderam? Tudo certo? Bem, a gente já viu que a fórmula dela é parecidíssima, né? Vamos dizer igual, com o trabalho da força-peso. Então, a gente já tem uma ideia de que ela está associada, além do nome gravitacional. Bem, realmente, ela está associada. E estando associada à nossa força-peso, a gente lembra que a nossa força-peso é uma força conservativa. E, portanto, a trajetória não importa. É exatamente assim com a energia potencial gravitacional. A trajetória não importa. O que importa é o ponto de início e o ponto de fim. Quanto de energia potencial a partícula tinha no início e quanto que ela tinha no final. Quanto que ela tinha no meio, se ela subiu, voltou, desceu, o que ela fez aqui não importa, só me importa início e fim. Ponto, acabou. Agora vamos calcular o trabalho da força-peso. A gente sabe que ele é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Pegando esse diagrama aqui, a gente teria que fazer a diferença de altura, né? E a diferença, se a gente pegar aqui que a altura ela é positiva para cima, a gente faria a altura inicial, que é a maior, menos a altura final. Fazendo o produto, né, dividindo, a gente tem que o trabalho da força-peso é igual a massa vezes a gravidade da altura inicial menos a massa vezes a gravidade da altura final. Só que a gente sabe que isso aqui também é igual à energia potencial gravitacional, não é mesmo? Logo, a gente tem essa identificação aqui. Mas o símbolo do triângulo, que a gente faz como diferença, ele é sempre final menos inicial, e não inicial menos final, como a gente está aqui. Por isso, para poder tornar mais simples, mais usual, para a gente poder simplificar com o uso do triângulo, a gente vai multiplicar por menos dos dois lados. E assim, o trabalho da força-peso é justamente
menos a variação da energia potencial gravitacional. Esse menos aparece em todo o trabalho de força conservativa. Na elástica é a mesma coisa. E é a mesma linha de raciocínio, por isso que eu não vou reproduzir novamente. Eu vou só mostrar essa daqui e vocês gravem que o trabalho das forças conservativas é menos a variação da energia associada a elas. Tudo certo? Entenderam? Então, as fórmulas que a gente tem que gravar é energia potencial gravitacional é mgh e o trabalho da força-peso é menos a variação da energia potencial gravitacional. Para finalizar a nossa aula, energia potencial elástica. Bem, eu acho que não preciso falar nada, né? Claramente ela está associada à mola, elasticidade. E assim como a fórmula da gravitacional era igual ao trabalho da força-peso, aqui a fórmula da energia potencial elástica também vai ser igual ao trabalho da força elástica, ou seja, kx² sobre 2. E por estar associada a uma força conservativa, a gente tem que saber que a trajetória não importa. E para ir direto ao ponto, como eu falei que iria, o trabalho da força elástica é menos a variação da energia potencial elástica. O que mais importa para a gente aqui de se debruçar nos estudos é a mesma coisa que era no peso, a questão do referencial. Só que na energia potencial elástica é mais simples, porque geralmente, assim, 99,9% das vezes, a gente usa a referência do zero sendo o x igual a zero, isto é, deformação igual a zero, o momento em que a mola está relaxada. Como, por exemplo, nesse desenho aí. O quadradinho, né, o cubinho, está justamente em cima do zero, que a gente já sabe que a mola não está deformando absolutamente nada. A gente pode ver que eu coloquei o sinal dessa linha aqui de referência positivo para a direita. Ou seja, se a gente esticar a mola, a força elástica vai estar no sentido negativo, ela vai estar tendendo a voltar o cubinho para o zero e a nossa deformação vai ser positiva. Já se apertarmos a mola, a nossa força elástica agora vai estar no sentido positivo do nosso eixo, retornando mais uma vez para o ponto de equilíbrio, né, o ponto de x igual a zero, e a nossa deformação, por sua vez, será negativa, porque ela está depois do zero. Conseguiram visualizar? É um eixo de referência que cresce para a direita e diminui negativamente, na verdade, aumenta negativamente, dando uma deformação negativa. Entenderam? Essa aula eu tentei fazer um pouco mais curta porque eu realmente peguei pesado com vocês nas últimas aulas. Acho que foi muita coisa, muita informação, ficou muito longo o vídeo. Então, se vocês preferem que a aula seja um pouco mais assim, que seja menos demonstração, que eu seja mais direto ao ponto, como eu fui nesse slide da energia potencial elástica, por favor, comenta aqui embaixo para eu ter uma noção, para eu conseguir fazer um material personalizado para vocês. Se vocês preferem do jeito anterior, que eu demonstre todos os passos, todas as energias, né, mesmo que seja o mesmo procedimento que eu faça, que eu mostre, se vocês querem que eu use mais números, que eu faça exercícios que sejam mais quantitativos, comenta aqui para eu ter uma ideia e eu conseguir realmente atender a necessidade de vocês, porque sem vocês falarem eu não tenho como saber. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Na próxima a gente vai finalmente aprender conservação de energia. E eu posso te garantir, hein, gente, esse tema é favorito no Enem.